Olá a todos, como estão? Espero que todos estejam bem, que todos estejam em paz. Venho trazer para vocês hoje mais uma tiragem. Como ele ou ela me via antes e como ele ou ela me vê hoje, no momento, no presente momento, tá? Nós temos duas opções. A primeira opção é o tarô Vidente da Luz com o Buda de quartzo rosa. A segunda opção é o tarô das musas com o cristal de ponta citrino. Eu também vou trazer outros tarôs e oráculos, tá? Para contribuir aqui para a leitura, para contextualizar mais, né? Como eu sempre digo, gente, é importante que vocês estejam num lugar calmo e tranquilo, tá? Para que vocês façam a meditação, para que realmente vocês limpem, né? A cabecinha de vocês, para que venha somente os momentos, né, que você teve, né, ou está tendo, para quem está tendo relacionamento, né, memórias boas e com a pessoa que você trouxe à mesa, tá? Sempre pensando em situações boas, momentos que te trouxe alegrias, levezas, tranquilidade, tá? É sempre bom a gente emanar essa energia, né, positiva através não somente da fala, mas da memória também, tá bom? Então vamos lá, gente, sem mais delongas, vamos para a primeira opção, o Buda de quartzo rosa. Vamos lá. Verdade, como a pessoa que o consulente trouxe à mesa via ele ou ela? Pensem na pessoa. Saíram dois. Não, tô sentindo que não é pra pegar esse aqui não, gente. De novo. Vou pegar esse aqui, ó. Vamos lá, gente. Rainha de copas, As de espadas, a carta do louco, a carta do eremita ou do ermitão, né? Rainha de espadas, 10 de ouros e de Borondec, né? O cavaleiro de espadas e 8 de paus. Bom, gente, a pessoa que você trouxe à mesa, ele ou ela te via, né, como... O que me veio aqui em mente é que a sua maneira de agir, a sua forma de se comunicar, a sua forma de interagir, de se doar, despertou nessa pessoa que você trouxe à mesa uma vontade de te conhecer, sabe? Ele ou ela percebeu algo em você, consulente, que é difícil de encontrar, que ele achava difícil de encontrar. Pessoas verdadeiras, pessoas autênticas, sabe? E isso ele começou a ver em você. Então, a vontade, sabe, que ele tinha era de querer conhecer você melhor. Para alguns aqui, até de
até de investigar para saber se de fato a forma como você agia com ele ou com ela era de fato você, era de fato verdade, né? Gente, a gente vive realmente numa sociedade, no mundo, onde a hipocrisia, né, está muito instalada. E não só a hipocrisia, mas aquela questão daquela vontade de querer agradar os outros, né? Você acaba perdendo um pouco a sua essência e, né, e quando você realmente se vê jogado aos leões, né? Que no caso a sociedade, você precisa sobreviver, né? Então realmente você acaba criando algumas estratégias, algumas maneiras, algumas formas de tentar se blindar. Então, assim, para querer agradar. Será que ela está agindo dessa maneira ou ele está agindo dessa maneira, você, consulente, para querer agradar? Será que ela se comunica ou ele se comunica desse jeito para querer, né, se mostrar? Será que ele ou ela é realmente isso que mostra, que aparenta ser? Então surgiu, assim, uma vontade de querer te conhecer melhor, de querer saber se você era essa verdade que você mostrava, né? Então, para alguns aqui foi por conta disso, né? Dessa vontade, dessa curiosidade de querer realmente investigar, de querer saber se realmente você, consulente, era essa pessoa que se mostrava, né? Carinhosa ou carinhoso, que se doava, comunicativo. As pessoas gostam muito de estar próximos de você, ouvem seus conselhos. Você pode ser, sei lá, o paizão, a mãezona, assim, da galera. Então, isso chamou muita atenção da pessoa que você colocou aqui à mesa, né? E para outros, ela sim sentiu essa verdade em você logo no primeiro momento, sabe? Essa autenticidade sua. E pensou assim, caramba, pessoa leve, uma pessoa, sabe, tranquila, uma pessoa de bem com a vida. E isso mexeu muito com ele ou com ela, sabe? Porque é uma pessoa que pensava, né, que... Ou as pessoas que passaram pela mente, né, pela vida dele ou dela, não tinha a cabeça, a mente que você tem, sabe? Eram pessoas que eram muito, assim, superficiais, eram pessoas que, sabe, não tinha muita profundidade no que falava. Então, assim, você até despertou nessa pessoa aquela vontade de pensar, de se colocar também. Até porque talvez essa pessoa que você colocou, que você trouxe à mesa, para aqueles, né, que eu cheguei aqui e falei que estavam querendo investigar no início, né, e deu essa vontade de querer te conhecer para saber se realmente você era de verdade ou não. Então você acabou realmente criando nele muitos pensamentos, tá? Pensamentos esses de até se autoconhecer também, de se autoquestionar também, sabe? Às vezes, quando a gente vê muita superficialidade no outro, talvez seja isso que nós também devamos trabalhar dentro de nós, né? Às vezes a gente age também de forma inconsciente, né? Então, assim, você fez com que essa pessoa, quando te conheceu, né, no passado, como ele passou, né, como ele te via, que, poxa, caramba, quero conhecer, tô curioso, curiosa para conhecer essa pessoa que é muito instigante, que é diferente. E aí fez também com que ele deixasse de ter até comportamentos e atitudes para alguns aqui, de não ter compromisso com ninguém, de não ter, assim, aquela coisa, assim, de não querer muito, né, uma profundidade com alguém. Você fez essa pessoa pensar, caramba, será que essa pessoa seria compatível comigo? Pô, caramba, ela é uma pessoa tão leve, ela é uma pessoa tão gente boa, tão agradável de estar próximo. Então você fez essa pessoa se autoquestionar também, não só com relação aos comportamentos e atitudes que ele tinha, né,
alguns aí de superficialidade, alguns aí de pouca, né, assim, é isso, pouca profundidade nos relacionamentos. Para alguns aqui até já não acreditava tanto assim, sabe, que poderia existir pessoas assim como você, que é difícil, né? E você fez essa pessoa pensar, e pensar muito. E não foi pensar pouco, não. Inclusive se questionar, sabe? De comportamentos e atitudes que muitas das vezes não eram tão coerentes, talvez, com o que ele ou ela falava, para a idade dele ou dela. E a gente sabe muito bem que maturidade e idade, né? Há divergências, né? E aí, ele foi percebendo, ou ela, né, que você, consulente, isso aí já te via desse jeito. Não é uma pessoa comum, não era uma pessoa que é fácil de encontrar, sabe? Se vocês, tá, para aqueles que eram casados e hoje não estão mais, é uma pessoa que viu muita verdade nesse relacionamento, tinha muito respeito pela sua pessoa, tá? Então, assim, não sei qual foi o motivo que vocês vocês terminaram, se vocês formaram família ou não, mas ele te via assim, como uma mulher verdadeira mesmo, autêntica, como eu falei, né? Que era uma pessoa que trazia uma abordagem para ele ou para ela durante o casamento, assim, de caramba, será que você está fazendo certo? Olha, será que esse é o caminho certo? Poxa, pensa, reflita, pensa se esse é o caminho que você deva seguir. Será que essa forma como você agiu com o nosso filho ou com a nossa filha foi a forma correta? Então, assim, esse pro caso das pessoas que são casadas. E aí, é uma pessoa que tinha uma admiração muito grande por você. Não pela sua forma de comunicação, mas também por fazê-lo se auto-questionar, se autoavaliar, sabe? Era uma pessoa que ele te via, né, como uma pessoa também muito inteligente, muito sábia, uma pessoa que sabe muito bem cuidar dos seus, sabe? Então, aqui no caso, para aqueles que foram casados e não estão mais, né? E para quem, né, para aqueles que estão, né, que tem uma história já, né? Porque como ele me via, como ele me vê, porque existe uma história. Foi isso que eu falei, gente. Ele tinha essa questão aí de, caramba, será que ela é isso mesmo que ela tá falando? Ela é muito autêntica, ela é muito verdadeira, ela é diferentona. A forma como ela age, essa doação, essa forma, ela, pessoa, tá, gente? Pode ser, independente do gênero. E aí, você própria fez com seus comportamentos e atitudes, fez com que essa pessoa também se autoavaliasse. Alguns comportamentos e atitudes que ela foi percebendo que ela também precisava refletir. Então, às vezes, o problema não estava nem, como eu disse, no outro, mas às vezes nele ou nela própria, né? Mas assim, sentiu que você, sabe, além de tudo isso que ele viu, você sentiu realmente que valeria a pena, sabe, investir. Porque você seria, sabe, é uma pessoa que começou a viver de sonhos. Você é uma pessoa que, poxa, caramba, como não? Como não chegar e não sentir vontade de querer ter algo a mais com ela, de não querer, ou com ele, né? E aquela vontade realmente, e sentia muita vontade de vir até você. Então, para muitos aqui, como ele te via, muito dificilmente era uma pessoa que passou escondendo vontade de querer te ver, de querer estar com você, de querer conversar com você, sabe? Poderia, talvez, em algumas situações, você percebia essa pessoa meio distante, mas não era por você, culpa sua, por não gostar de você, mas por refletir, porque você fazia ele ou ela refletir. Mas a vontade de querer estar com você, a vontade de querer conhecer você, era muito grande, tá?
E um sentimento, assim, que surgiu nele ou nela, já de início, do passado, já querer algo a mais com você. Já querer alavancar aí a situação. Vamos lá, gente. Deixa eu colocar aqui uma complementação com o tarô. Tarô, né? A Jardim dos ônibus, ó. Jardim dos Anjos. Um oráculo. Como ele via a conexão dos dois? Vamos lá. Conexão com a consulente. Gratidão. Olha, é uma pessoa que logo assim que te conheceu, se sentiu grata, sabe? Ao universo, a Deus, a fonte, a quem quer que ele acredite. Até falava, talvez, com os colegas, com as pessoas, caramba, sou muito grato e grata sabe, de ter conhecido ele ou ela, essa consulente que, poxa, me fez refletir, me fez até mudar a minha forma de pensar, né? Que era muito, assim, sem compromissos, muito leve, leve até demais, porque a leveza também, né? Tudo que é exagerado também não é exagero, que tudo que não está no equilíbrio também não é muito bom. E você ele já sentiu, assim, essa vontade, assim, sabe? De querer ir mais além. E pode ter agradecido até mesmo a você por ter te conhecido, ou com algum amigo, até mesmo a Deus, né? E na época, caramba, poxa, como eu sou grato, cara, essa pessoa tá na minha vida. Pô, ela tá me fazendo pensar em muitas coisas, sabe? Refletir sobre minhas ações, sobre a forma como eu tô agindo. Então tem esse sentimento, assim, sabe, de gratidão por você ter feito parte, né? Que mais? Como ele via essa conexão? Gratidão. Olha, perdão. Talvez, né? Deixa eu ver aqui, bora. Coragem. Será que foi o contrário com alguns? Será que sentia essa vontade, essa curiosidade de querer ir, de querer te conhecer e acabou fugindo? Faltou coragem para isso? Faltou coragem para ele ir atrás? Porque aqui é duas cartas de movimento, sabe? Será que faltou para alguns aqui? E hoje, sabe, ele gostaria de pedir, né, perdão pelo passado dele, pela forma como ele agiu com você, ou ele te via, para alguns aqui também, né, isso tá valendo, mas para alguns aqui ele te via como uma pessoa que se doava tanto que não guardava, assim, sabe, mágoas de ninguém, sabe? Não era aquela pessoa que era amargurada, pelo contrário, sabe? Você é uma pessoa que tem... Oh, meu Deus do céu! Que porradeira. Desculpa, gente. Que sempre teve essa questão, né, do perdão, do auto-perdão também, tá? Então, você pode ter ensinado para essa pessoa que, caramba, errar é humano, faz parte da vida. Como é que você aprende com o erro? Com os acertos? Não, você aprende com os erros. Você não precisa carregar um fardo, colocar o tempo inteiro que a culpa foi minha, o culpado ou a culpada sou eu por X, Y, Z. Sim, a gente não precisa vibrar o tempo inteiro nisso. Sim, eu errei, mas como eu posso fazer para acertar, para numa próxima vez fazer melhor, para ser melhor? Então você ensinou tudo isso para ele. Muito legal isso. Então ele já te via de uma forma magnífica, tá, gente? Agora vamos lá, como ele te vê hoje? Hoje. Vamos lá. Deixa eu botar pra cá assim. Então ele te vê assim, vamos lá, hoje. Ele te viu, gente, olha, eu não vou cortar não, vai assim mesmo. Atualmente, pensa aí na pessoa. Opa, virou uma. Ah, não, gente, virou 3. Não. Se tiver que cair, vai cair. Vamos lá. Não. A energia hoje com
roda da fortuna. Para alguns aqui, gente, o movimento que ele tinha que ter feito antes ficou por conta, né? E hoje ele se vê de uma outra maneira, sentindo falta. Vamos ver, calma aí. De espadas. Não. Perdão, tá, gente? Tem um tripé aqui na minha frente. Dificulta pra caramba. Tem que arranjar uma outra forma de filmar. Vamos lá, vamos... Entendendo. Chegada do louco aqui nessa casa, então. Mais uma. Bottom deck 3 de ouros e a força. Vamos lá. Olha, gente. Vamos lá. Se vocês não estão juntos, assim, não estão se comunicando hoje e tudo mais... Olha, você faz muita falta. Faz muita falta, porque você, longe dessa pessoa, você faz com que essa pessoa esteja numa escassez, assim, sabe? De pensamentos, sabe? De melhora. É como se essa pessoa, hoje, ela não enxergasse mais ela como antes, porque você fez essa mudança nela. Porém, se vocês estão distantes, ele pensa ou ela pensa assim, caramba, como é que eu faço? Como é que eu dou continuidade? Sabe? Essa pessoa tá numa escassez, assim, de o que eu faço? Sabe? Como eu ajo numa situação dessas? Porque se eu tivesse com a consulente ou com o consulente, ele ou ela iria me dar uns insights ou uma forma de eu refletir sobre tal situação de hoje que está acontecendo comigo, sobre tal escolha hoje que eu tenho que fazer. E sem essa pessoa, como eu fico? Porque eu tô numa escassez aqui, sabe? É como se estivesse difícil. É como se outras pessoas não conseguissem ocupar o seu lugar nos pensamentos dele ou dela. É como se essa pessoa não conseguisse caminhar sozinha. Ou sozinho, sabe? Com relação a fazer escolhas, atitudes. Existia, será, uma certa dependência? Para alguns, sim. Com relação a você. Porque assim, hoje, como ele te vê hoje, ele vê que você hoje continua sendo aquela pessoa sábia, aquela pessoa, sabe? É uma pessoa, olha só, ele ou ela, a pessoa que você trouxe à mesa, ele ou ela está numa situação que ele vê hoje como em desvantagem. Talvez a forma como ele deixou de agir, porque, por exemplo, isso aqui tá em oculto, tá de bottom deck. Talvez isso que ele tinha que ter feito, ele sabia que tinha que ter feito isso e não fez para muitos. Não agiu, não se movimentou, não que não existisse vontade, tá? Porque isso aqui é algo que, na época, quando ele te conheceu, na forma como ele te via, ele sabia que tinha que agir assim. Por que, gente, eu tô falando isso? Porque a roda da fortuna, ela traz aquela questão da instabilidade, né? Então, assim, é uma pessoa que hoje ele tá naquela assim, caramba,
eu não sei se eu devo procurar. Não agora, nesse momento. Porque agora eu me sinto em desvantagem. Então eu preciso articular, eu preciso movimentar de uma forma sábia e inteligente, tá? Então, assim, a vontade que essa pessoa tem hoje, se vocês estão separados e estão distantes, é isso. É se preparar. Então, é uma pessoa que com certeza está te observando, se vocês estão longe do outro, está te analisando sim. É uma pessoa que quer chegar, né, não como cavaleiro, mas como rei também. Sabe? Assim como você é uma rainha. Independente do gênero, tá, gente? Ele também quer chegar como rei, ele também quer chegar como um potencial da corte, sabe? Uma lâmina em potencial da corte. Então, assim, mas é uma pessoa que ele pode estar, sim, te estudando. Hoje, se vocês estão juntos, é uma pessoa que pode demonstrar para você, né, uma certa instabilidade. Ora, ele tá conversando com você, batendo altos papos e tal, mas depois você vê que ele se afasta um pouquinho, não tá tendo tanto contato como tem antes, e você fica naquela, pô, como ele me vê hoje? Por que ele tá agindo dessa maneira? Então, assim, mas a vontade, sabe, dele de querer, sabe, te conhecer mais, de desenvolver algo maior, continua ainda. O que eu tô sentindo é como se essa pessoa hoje estivesse em desvantagem. Me vem na minha cabeça aqui, estou em desvantagem. Essa frase, entendeu? É como se, engraçado, a pergunta é, né, como ele te vê, mas é como se ele ou ela tivesse preocupado aqui, como se, o que caiu aqui é como se, por exemplo, caramba, ela tá me vendo assim, como, como uma pessoa que eu não tô sabendo lidar, como uma pessoa que eu não tô, que, sabe, que eu não tô tendo, assim, que eu não tô colaborando. Engraçado, ele tá se questionando aqui. Essa pessoa que você trouxe à mesa tá se questionando. Me controlei demais, poderia ter colaborado mais. Então, para alguns isso tá valendo também, tá, gente? Me veio te falar isso. Mas é uma pessoa que tem vontade de estar, e está fazendo isso, tá? Tem vontade de mexer os pauzinhos. Ele quer se tornar uma pessoa páreo ou pare a você, tá? E essa questão também hoje, como ele vê, pô, vê até aquela música Caminhão Sem Asa, Fogueira Sem Brasa, sou eu assim sem você. É uma pessoa que sente a sua falta. E não sente pouco, não. Sente muito a sua falta. Se vocês estão distantes, tá? Porque ele ainda... Quando ele ou ela lembra de você, vem na cabeça aquela vontade, assim, aquele sentimento de leveza, de alegria. Caramba, ele ou ela era autêntico. Ele ou ela era verdadeiro. Como eu não trabalhei nessa situação... Para alguns aqui, tô sentindo isso. É uma pessoa que carrega esse sentimento que você trouxe para ele de leveza, de coragem, de seguir em frente. Porém, não da forma como ele via, superficial e descompromissada. Não, planejada. Sabe? Hoje, ele tem esse sentimento assim, caramba, ela fez com que eu me tornasse maduro. Ela fez com que eu virasse a chave. O fato de eu ser uma pessoa, né, que sempre encarou as questões da vida como leveza, não quer dizer que eu seja responsável nas minhas ações, que eu tenha que fazer escolhas melhores. Mas o que eu tô percebendo aqui é como se você estivesse fazendo falta para ele ou para ela hoje. Sabe? Como se você, como ele ou ela te vê hoje. Caramba, te vê como uma pessoa que não tem muito,
que não tem, assim, como é que eu vou ficar sem essa pessoa? Sabe? Como é que eu vou crescer com essa pessoa? Como é que eu vou conseguir controlar, sabe? Como é que eu vou evoluir sem ela? Ou sem ele? No caso, você, consulente, entendeu? É isso que eu tô vendo, uma pessoa que sente a sua falta. Então, para muitos aqui, vocês podem estar separados mesmo. Vamos lá, gente. Vamos botar aqui uma carta de movimentação com o novo oráculo de Delfos, né? Vaidade. Olha só, gente. Não sei nem se eu posso colocar essas tetas aqui. Deixa eu botar aqui uma pedrinha pequenininha. Porque o YouTube pode ser que... né, não gosto muito das tetas. Mas assim, é uma pessoa que hoje pode ser, né? Que a vaidade, o ego, a vaidade pode ter, né? Feito com que essa pessoa não permanecesse para alguns aqui, tá? É uma pessoa que tá te vendo hoje, continua te vendo, né? Super inteligente, além de bonita, sabe? Uma pessoa que está mais... está chamando mais atenção. Continua te considerando uma pessoa verdadeira, né? Porque o espelho, ele traz a beleza interior, sabe? Não só exterior, porque olha que corpo lindo aqui dessa moça, né? Mas independente, ele acha o corpo lindo, tá? Mesmo que você não ache, é o que ele acha, sabe? Então ele te vê hoje como a mesma mulher que ele via antes, verdadeira, linda, sabe? Mas que precisa se movimentar melhor, agir de uma outra maneira, mudar para um rei também, para ficar páreo a você, porque ele não te vê pouco, não. Ele te vê da mesma forma que eu vejo aqui como te via. A única diferença é que parece que para alguns aqui, vocês não estão tendo o mesmo contato. E isso está fazendo com que ele esteja num pensamento de escassez. Caramba, como é que eu vou, sabe? Continuar assim, a fazer minhas escolhas, a agir sem essa pessoa que me fez evoluir tantas vezes, em tantos momentos, me fez refletir, sabe? Vamos lá. Conexão hoje, como ele vê a conexão hoje, verdade. Como ele vê a conexão hoje? Como ele vê? Ó, tá vendo? É uma pessoa, como eu falei, que tá querendo vir com uma perspectiva diferente, se vocês estão separados. Mas era você que traçava, sabe? Uma linha de raciocínio que fazia com que ele refletisse e mudasse tais atitudes e comportamentos. Foi mudando aos poucos. E aí, para quem tá separado, ele tá numa escassez muito grande. E hoje, como ele vê essa conexão, ele vê que realmente ele ou ela, né? Que precisa olhar de uma forma diferente, sabe? Para que esse relacionamento perdure, dê certo, dê continuidade, é necessário, sabe? Que se vocês estão juntos, tá bom? Hoje é necessário que haja um movimento diferente, um combinado diferente, sabe? Porque é uma pessoa que gosta de você, mas está sentindo algum tipo de escassez, sabe? Se vocês estão juntos hoje, ele te via como uma pessoa muito mais alegre, comunicativa. Você continua assim, só que você tá mais fechado ou fechada, sabe? E ele sente falta dessa questão, assim, sabe? De que você fazia ele instigar. Será que você, consulente, não age da mesma forma como você está agindo antes? Né? Como você agia? Você está sendo mais direta ou direto com ele ou com ela, entendeu? Então, assim, ele tá... Caramba, ele tá sentindo essa mudança sua, sabe? Tá fazendo com que ele pense que ele não tá... que não tá bom. Da forma que está, não está bom. Mas
é uma pessoa que trazia para ele visões diferentes, perspectivas diferentes, e traz ainda, tá? Assim, ele continua te vendo assim, sabe? Um homem, uma mulher que quem tem você tem tudo, cara. Porque você é uma pessoa que traz, faz o outro refletir, instiga a outra pessoa. Não deixa que a outra pessoa, sabe, fique naquela zona de conforto a vida inteira, ou se vitimizando, ou se sentindo. Não. Você tira a venda dos olhos da pessoa. Você faz com que aquela pessoa busque aquilo que é melhor para ela. Então você faz com que essa pessoa, você fez com que essa pessoa olhasse a vida de uma nova forma, de uma nova perspectiva, tá? Isso eu tô falando para aqueles que não estão separados, né? Que não estão nessa escassez de você. Então, assim, hoje ele continua vendo, assim, mesmo homem, mesmo mulher que ele via antes. Muito bonito, muito bonita, sabe? É uma pessoa que é linda por fora e linda por dentro também, que tem muito a ensinar e que consegue ver nas dificuldades alheias, ou até mesmo em algumas situações, assim, que alguém comenta, nossa, aquela fulana ali, você viu como ela agiu assim, assim, assado. Aí você responde, não, mas caramba, a gente também tem que vamos tentar olhar para uma outra vertente, né? Porque assim, a gente passa por algumas fases na nossa vida, e você começa a falar, perdão aqui, né, a voz, e você começa a falar de uma maneira a fazer com que o outro reflita, caramba, é verdade. Pode ser realmente por esse ponto, por essa perspectiva. Eu não tinha pensado por isso, né? Então, assim, não faz nem a própria pessoa pensar nas ações dela, mas no julgamento que ela fez do outro, e você coloca ali, sabe, a sua perspectiva. Não, mas pode ser que, né, e tal, com esse seu jeitinho, e faz com que a pessoa, caramba, eu não tinha pensado por esse ponto. Pode até não falar, mas pensam, tá? E é uma pessoa que vê você como um amor singular. É uma pessoa única, uma pessoa autêntica, como sempre te viu. Então te vê hoje como uma pessoa que continua trazendo muita leveza. Quando ele pensa ou ela pensa em você, vem aquele sentimento de caramba, como eu sou grato e grata por tê-lo conhecido, né? Poxa, muito legal, eu gostei. Gostei, gente. E é aquilo, é uma pessoa que você mexe muito com os sentimentos dele ou dela, tá? Muito, não é pouco não, tá? Tá vendo aqui? Parece uma deusa que tá aqui, ó, entrelaçado nesse homem que está simplesmente entregue. Eu estou entregue a você. Então, como ele te vê hoje, para aqueles que não estão separados, tá? Como eu falei, como ele te vê hoje, ele continua te vendo linda, lindo, autêntico, autêntica, verdadeiro, verdadeira, sabe? Que consegue fazer com que os outros pensem e reflitam sobre eles próprios e nas ações também que eles têm com os outros, né? E você é uma pessoa que é única. Você é única. Ou único para ele ou para ela, sabe? Você é uma pessoa que realmente modificou a vida desse ser amado, dessa pessoa, tá? Então, como ele te vê hoje, é isso, gente. E como ele te via, eu acho muito bonito. O que eu senti aqui de como ele te vê, para alguns aqui foi isso. Ele sabe que ele precisa crescer sempre para tentar conseguir chegar no seu nível. Para alguns aqui, é uma pessoa que você trouxe que te vê assim, pô, muita areia pro meu caminhão, então eu tenho que me aproximar, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que controlar os meus instintos, sabe? E eu tenho que trabalhar em mim se eu quero, né, permanecer nessa situação aqui, porque ele te vê muito bem, muito em conta, tá? Meus parabéns, querido ou querida, que tá aqui, consulente. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curta, dê um like, coloquem sugestões aí logo abaixo, né, na descrição, não, nos comentários, né, querida? E até a próxima, se Deus quiser. Vamos para a segunda opção, o cristal de ponta citrino. Beijo. Vamos lá. Como a pessoa que o consulente trouxe a mesa via
Ele ou ela. Pensa aí na pessoa, tá bom, gente? Pensamentos bons, memórias boas. Como via antes? Consulente. Como essa pessoa via o consulente antes? Dois de ouros. Não, 3, né? 2, ó. 3 de ouros. 8 de copas. Opa! Pulou. Deixa eu dar 2 de paus. De ouros. Olha só, gente. Vamos lá. 3 de ouros, 8 de copas, 2 de paus, o imperador, rainha de ouros, o eremita e de bottom deck, cavaleiro de paus e 10 de espadas. Olha só, gente, para muitos aqui, como ele te via, essa pessoa que você trouxe à mesa já nutria sentimentos por você já, tá? Era uma pessoa que já tinha um sentimento já, tá? Ou já, né, com contato, mesmo que superficial que vocês tiveram, ele sentiu uma fagulha, sabe? Ele já percebeu, talvez, tá? Você sendo uma pessoa muito... como que eu posso dizer? Uma pessoa estável, uma pessoa com uma postura assim, sabe, elegante. É uma pessoa que visa muito essa questão da elegância, sabe? Uma pessoa cheirosa, uma pessoa, sabe, que sempre foi... Tem muitas flores aqui, né? E essa mulher aqui, mesmo como imperador, né? E assim, uma pessoa que, por onde passava, né, as pessoas sempre observavam muito. Então, assim, era uma pessoa que, a partir do momento que vocês se conheceram, que ele te viu ou ela te viu, tá? E isso provavelmente você não sabe. Já acendeu uma fagulha nele, dentro dele, sabe? Uma faísca. Só pelo fato da sua forma de andar, da sua elegância, da sua beleza, sabe? Da sua presença. Veio descrição também, descrição para alguns.
E, nossa, me veio um cheiro... Acho que é porque eu tô vendo essas rosas também, mas um cheiro tão delicioso, tão gostoso. Cheiroso, cheirosa, sabe? Então, vamos lá, gente. Como ele te via? Bom, ele via que você era uma pessoa, né? Ele te via dessa maneira. Que você era uma pessoa que sabia, sempre soube, sabe? Ele olhava pra você e falava, ou ela, caramba, essa pessoa sabe se comunicar, sabe trabalhar em conjunto, sabe? Sabe ser parceiro ou parceira. Uma pessoa que sabe construir, que sabe ajudar principalmente algumas pessoas que talvez ele ou ela possa ter observado, ou ele ou ela próprio, a se desprender, de deixar ir aquilo que não fazia bem. Então, assim, ele te viu ou ela te viu, como ele te via, né, antes, como uma pessoa que... Além disso que eu falei, tá bom, gente? Uma pessoa que entendia os sentimentos do outro, uma pessoa que tinha empatia, sempre, né? Nossa, essa pessoa é empática. Uma pessoa que ouvia o outro, ou ele próprio. Então te via assim como uma pessoa que gosta, sabe, de estar sempre construindo, sempre ajudando, sabe? Pô, você precisa de ajuda? Ah, posso te ajudar também. Ou, alguma situação, sei lá, uma senhorinha precisou, sei lá, atravessava a rua, você vai lá e ajuda, sabe? Tá na academia, a pessoa vai lá e tá tirando peso, você vai, ou então tá revezando, você coloca o peso pra pessoa fazer o dela, né? Assim, e também, não só isso, né, só com situações do dia a dia, que ele via, assim, muito em você, além da elegância e da beleza, uma pessoa também que escondia algumas coisas também, talvez uma pessoa misteriosa, talvez uma pessoa que através do seu olhar ou da sua forma de agir, mesmo que discreta ou discreta, é como se tivesse a maturidade, sabe, nas conversas, nos diálogos, de que algumas situações precisam deixar ir, sabe, de cura. Você tinha uma fala de cura para as pessoas, sabe? Você tem isso. Então ele te via assim como uma pessoa que trazia cura para as outras, sabe? De fazer com que a outra pessoa queresse, entendeu? Seguir a sua jornada, sabe? Construir a sua jornada e deixar fardos para trás e deixar ir aquilo que não fazia mais parte da vida, né? Mesmo gostando, né? Mesmo sentindo aquele carinho, aquela emoção por alguém ou por algo que quer que seja, se desprenda. Há muito ainda na sua jornada, deixa ir. Mesmo que você, né, coloque na cabeça que não vai esquecer, mas deixa ir. Então ele te via assim, como uma pessoa que gostava até de dialogar com outras, né? E sempre vinha com essa fala. E assim, por ele te ver, né, com essa beleza, essa elegância toda, a vontade de conquistar, me vê aqui. A vontade de querer te conquistar foi muito grande, tá? Esse nem é o título, tá bom, gente, do tema, mas me veio aqui à cabeça. Aquela vontade de querer conquistar, sabe? Conquistar você é como se fosse conquistar o império inteiro. E assim,
nos pensamentos dele ou dela, ele te via como isso, como um império, sabe? Caramba, a pessoa que conquistar o coração do consulente ou da consulente é uma pessoa realizada, sabe? É uma pessoa que com certeza, por ter muitos pensamentos, sabe, por você, com você, inclusive pensamentos até calientes, tá bom? Me veio aqui na cabeça. É uma pessoa que você fez ele ou ela ver cor onde ele não via há muito tempo. Cor essa talvez dentro dele ou dela, sabe? Se você tá trazendo aqui uma pessoa que na época que vocês se conheceram tinham terminado, por exemplo, sei lá, um relacionamento. Então, assim, era uma pessoa que não estava vendo muita perspectiva e tudo mais. E aí você chegou conversando, dialogando. Então, aqui para alguns, tá, gente? Né? De deixar ir, de curar. Às vezes você não precisava nem ser direto ou direta, mas você falava isso. Então, assim, você começou a fazer com que essa pessoa pensasse, caramba, pô, ela tá colocando cor, tá colocando energia naquilo que eu não via mais. Aquilo que eu não tava tendo mais, tava muito morno pra mim, tava muito, nem morno tava, sei lá, tava frio. E aí, como eu falei, é uma pessoa que já te via com uma graciosidade muito grande, sabe? Uma pessoa que você já despertou desejo nele ou nela assim que ele te conheceu. Então ele já te via assim, com desejo, sabe? Com graça, com beleza, com elegância. E você chama a atenção por onde passava. Pode até ser também uma pessoa até meio feridinha aqui pra alguns, tá, gente? Uma pessoa que talvez, sabe, não se achar tão páreo ou páreo a você pra alguns aqui. E isso, gente, é o que a pessoa, é como a pessoa te via. E o que ela pensava, o que ela sentia na época por você. Pode ser que para muitos aqui nem mostrava isso, nem demonstrava isso. Se bem que eu acho que você, né, como rainha de ouros, eu acho que você, né, é muito, sabe, que zela muito pela descrição, muito observadora também. Alguns aqui pode ter reparado, né? Os sinais do corpo, né? Não existe a fala, mas existem os sinais, né? Que a pessoa acaba se entregando. Mas é uma pessoa que sempre, né? Que já tinha desejo por você. Uma pessoa que realmente, quando te conheceu, você pode nem ter percebido isso, mas você acendeu aquela vontade já nela. Além de desejo e peso. Peso que você começou a colocar vida, colocar energia, colocar cor. Calma aí, vamos lá. Peraí, tu vai parar por aí? Olha quanta coisa que você tem ainda pra conquistar. Eu, por exemplo. Sabe? Então é isso. Ele te via dessa maneira, sabe? Como uma pessoa de muita presença, tinha muito desejo já por você, mesmo que não tivesse falado, elegância, cheiroso, cheirosa, e que fez com que ele visse vida, colocasse energia naquilo que já estava morno já pra ele, ou até frio já. Vamos lá. Ele via essa conexão. Opa, já virou não, peraí, deixa eu... Não, virou não. Virou não. Vamos lá. Só que parece o poder pessoal, né? Que é bem característico da rainha de ouros. Vamos lá. Entrega. Então, assim, você era uma pessoa que se entregava mesmo, sabe? Quando via qualquer situação assim que alguém precisasse dos seus conselhos ou da sua ajuda, não só ele observa. Olha, é uma pessoa também que é muito observadora, tá? Se vocês trabalham juntos ou vivem num ambiente onde ele vê
alguns momentos assim, né, que ele te observa ou ela te observa, percebe essa entrega, percebe esse carinho que você tem com as pessoas, sabe? De querer colaborar, de querer... E aí você não só, né, faz com que essa pessoa, né, expanda, pense de uma forma diferente, age de uma forma diferente, veja uma outra perspectiva, então você coloca entrega, sabe? Então ele via entrega em tudo que você faz, não só com as pessoas, até pra tua vida também, tá? Fluidez, fluidez. Você é uma pessoa assim, sabe, que transmitia pra ele. Então ele te vê como uma pessoa fluida. E outra, se você, por onde você passava assim, sabe o que veio na minha cabeça? Como se estivesse te vendo em câmera lenta, sabe? Como se ele estivesse te vendo em câmera lenta. E isso martelaria, assim, sabe? Martelava nos pensamentos dele, sabe? Esse teu andar, essa tua elegância. E por onde você passava, deixava aquele cheiro, sabe? Feminino, aquele cheiro gostoso, masculino, sabe? Trembão, veio a cabeça assim, ó. Eita, trembão. Por que eu tô falando? Eita, trembão. Meu Deus, nunca falei isso. Pô, caiu todos. Ó, eu vou aceitar essa de cima. Cura. Senti que eu devo aceitar. Gente, olha só, então. E aí, é aquilo. E para alguns aqui, ele te via também uma pessoa que tinha tanta estabilidade, assim, emocional, e, enfim, que ele conseguia ver, sabe, isso em você, sabe, esse poder da cura, de curar os outros e também de autocura, sabe, de autocuidado. Bom, gente, perdão pela minha pausa, mas eu acredito que vocês tenham ouvido, né, o barulho da campainha. Meu pequeno chegou e aí eu tive que dar atenção para ele. Mas já fiz aqui minha meditação e vamos voltar, vamos dar continuidade. Como ele ou ela te vê atualmente. Vamos lá. Agora com o tarô dos magos. Mentaliza a pessoa. Gente, hoje energia. Pessoa consulente tracionais espectrais. Gratidão. 7 de espadas. Engraçado que tá bem... Eu ia falar que tá... Algumas cartas estão parecidas com a última tiragem minha. Novamente.
espadas. Pendurado. Bom, gente, como ele ou ela te vê hoje? Ele vê que você talvez, consulente, possa estar numa energia de que assim, eu não quero me mostrar por completo, sabe? Eu não quero me doar tanto quanto me doei antes, sabe? Porque o que acontece? O que eu tô sentindo aqui? A pessoa que você trouxe à mesa, ele tá numa energia de que se você está agindo dessa maneira que eu falei, agora, nesse momento, é porque ele ou ela sabe que sabotou essa relação. Ele sabe que o que ele fez no passado ou deixou de fazer, tá? Sendo uma fuga, ou um silêncio, ou um distanciamento, ou um término, ou algo que ele deveria ter feito e não fez na época. Ele não se sente vitorioso por isso, sabe? Para ele realmente foi uma vitória sem honra, né? Por quê? Porque mesmo que tivesse, por exemplo, né, que se entregar mais, que ele deveria ter se entregado mais para muitos aqui, e acabou perdendo você pela falta da entrega, né? Ele via a forma como ele via você continua sendo a mesma. A única diferença é que ele sente que a sua energia mudou, né? E a sua energia tendo mudado, a energia também dele muda, né? Então, assim, ele sente até um pouquinho, para muitos aqui, culpado. Porque se há esse distanciamento, ele sabe que foi por conta de uma falta, de uma escassez da parte dele, de entrega, né? E que não foi da sua, não. É uma pessoa que avalia tudo isso, tá? Avalia todas as atitudes dele, avalia todos os comportamentos dele. Ele ou ela ainda tem muito desejo por você, sabe? O 9 de copas, né? Ainda mais nessa casa, ele mostra que, caramba, eu tenho N, né, opções, mas eu quero conquistar aquele ali, ó. Eu quero aquela pessoa. Então, existe um desejo, existe um querer, e um querer muito, tá? Existe também uma certa resistência, tá? Uma certa resistência. Aí vocês adaptam, porque me veio na cabeça aqui. Uma certa resistência a não querer abrir mão, ou seja, uma certa resistência a não querer abrir mão de você, tá? Desse relacionamento, se vocês estão juntos. Então, ele tem essa questão, né, do desejo. Eu não vejo muito essa questão do... da obsessão, mas eu vejo aquela questão, assim, da possessividade, digamos assim, sabe? Para muitos aqui, é uma pessoa até possessiva, tá bom?
Me veio te falar, engraçado isso. Mas assim, é uma pessoa que te vê hoje numa energia de que você não tá se entregando como antes, sabe? Agora, na visão dele te ver hoje, como ele te vê hoje, a forma como ele te vê hoje, é como se você, como tá nessa energia, baseada nessa energia, ele se sente assim, caramba, eu sabotei, sabe? Eu virei as costas para aquilo que eu mais achava lindo, entendeu? Para aquilo que eu gostava, para muitos até pro sentimento, que já tava já tendo sentimentos. É uma pessoa que talvez se sabota. Talvez você sendo uma pessoa, como eu coloquei, né, que ele percebe, ele sabe, ele sente, ele percebe, ele observa muito, ou ela, né, que você chama muita atenção, e é uma pessoa que não se sente talvez páreo para alguma outra. Acha que talvez você mereça uma pessoa melhor, sabe? Eu sinto uma questão aqui de ciúme e de possessividade, tá? Eu sinto. E assim, é uma pessoa que quer colocar, sabe? Que quer colocar energia nessa relação, porque ainda existe, além de muito desejo, existe sim, sabe? Um sentimento. Para muitos aqui, como assim, hoje, para muitos, vocês não estão até assim, nem não estão se comunicando. Ele está em silêncio e você também outrora também está, né? Porque se ele está nessa energia aqui, é porque ele está sentindo a sua, porque ele continua te vendo da mesma forma como te via antes, sabe? Tendo muito desejo por você, querendo te conquistar, sabe? Até mais com ciúmes, sabe? Ciúmes de você. E não se sentindo tão bom assim, como se realmente você tivesse mais partidos, entendeu? Partidos melhores do que ele, mais e melhores, sabe? Mas isso também não descarta, né? Que é um sentimento crescente. É um sentimento que vem crescendo. É um sentimento que ele tem aquela vontade, vem aquela vontade, sabe? De querer te falar, de querer dizer. Porque não é um sentimento que ele tem por você instável, é estável. Ele gosta de você sim, ele nutre um sentimento por você sim. Não é aquela coisa, sabe, volúvel, sabe? Ele gosta de você sim. Ele gosta. Ele nutre sim os sentimentos por você. Ele é uma chama que não se apagou, não se apaga, não só por desejo. O que antes começou com uma fagulha, né? Hoje já tá no nível onde ele sente que tem, sabe? Já um sentimento, sente vontade de anunciar, sente vontade de falar, mas eu acho que para a grande maioria aqui, você, consulente, está numa energia que ele está sentindo. Que não dá para ele se entregar agora, que não dá para ele se falar agora, como se ele tivesse realmente aprisionado e não se mexendo por conta de uma energia que está vindo de você, de uma energia de travas. Para a grande maioria é isso, sabe? Mas é uma pessoa que gosta sim de você. Que não é só desejo, não. Desejo tem muito.
Mas que se hoje ele tá numa energia, né, de até, me veio a cabeça aqui, de arrependimento, né, por ter sabotado e tudo mais, por não ter se entregado, como eu falei, da mesma maneira como você se entregou, sendo solícita e tudo mais, ou solícito, ou mais, né. O que eu tô sentindo aqui é que não houve entrega, não houve fluidez, sabe? É como se essas cartas aqui de antes estivessem conectadas com a energia dele hoje. Faltou isso. Por isso que ele tá nessa energia aqui. Porque ele tá vendo que você também, sabe, não está agindo da mesma forma como você agia com ele antes. Você tá levando essa pessoa a pensar. Você tá levando essa pessoa a refletir. Se eu realmente quero o consolente, né, que ele é uma pessoa ou ela é uma pessoa, né, da forma como eu via antes, que eu continuo vendo, se eu quero, né, essa taça para mim, eu tenho que deixar ir alguma coisa, eu tenho que deixar de ficar resistindo a alguma coisa aqui. Será que é alguma cura? Será que é um relacionamento que já está falido? Então vocês adaptem, entendeu? Ele pensa nisso o tempo todo, sabe? Que o desejo dele é ter você. Mas é uma pessoa assim, que se ele tá, pra grande maioria aqui, nessa paradez, porque tá, eu senti uma paradez hoje, é por conta da sua energia, mas por ele ou ela saber que deixou por conta alguma coisa. E aí vocês adaptem. Vamos lá, vamos ver aqui. Mas continua te achando da mesma forma como ele agia, como ele via antes. O que eu tô entendendo aqui é que a energia, ela deu essa mudada porque ele sentiu a tua. E a grande maioria aqui tá reparando que a pessoa também, ela tá mais silenciosa, sabe? Não tá falando muito, não tá se comunicando demais. Será que também né, está nascendo, nascendo não, porque já tem já. Será que é porque é para saber lidar? Tá começando a colocar agora energia no sentimento que hoje ele vê que já tem, ou ela já tem? Também tem isso. Que antes foi uma fagulha, né? Pela sua beleza, né? Aquele encantamento, hoje virou um sentimento. Hoje. Ó, a verdade nua. Deixa eu botar aqui só uma pedrinha. Então aqui, olha, gente. A verdade nua. Olha só, então. Eu acho que faltou, sim, entrega. Faltou verdade, sabe? Faltou realmente se mostrar mais, sabe? Mas assim, ele vê você hoje como sim a dona da razão. Se houve algum conflito no passado, hoje ele vê você como a dona ou o dono da razão, que você tinha toda a razão por todos os conselhos, conversas, construções que vocês tiveram. Se é uma questão de que vocês estão se conhecendo há pouco tempo, né, e houve alguma mudança, cabe isso que eu falei também, tá? Porque pode ser uma pessoa que tá descobrindo realmente sentimento por você e tá começando a colocar energia agora nisso, tá bom? Porque deseja muito você. Só que há uma resistência, sabe?
E assim, é uma pessoa que te vê muito belo, muito bela, tá? Vê que você é uma pessoa muito iluminada, que você é uma pessoa verdadeira, que você não é uma pessoa de baixar guarda pra nada que vem também. Engraçado que eu também senti não só o que caiu aqui, a rainha de ouros, mas eu também senti muito você, consulente, como uma rainha de paus, sabe? Bonita, chama atenção, né? O imperador também tem essa questão do fogo, então acho que é por isso que me veio também a rainha de paus, né? Aquela pessoa que, sabe, fala mesmo que vê em mente, é bonita, é bonito, chama atenção mesmo. Não é somente ele sabe que não é somente ele que tem desejo por você. Né? Que não chama atenção só os olhos dele, sabe? E assim, a sua forma de agir, sabe? A sua forma de agir. Então ele te vê hoje um pouquinho mais na sua, mas essa essência que você tem, sabe? De ser uma pessoa, além de bela, delicada, fluida, essa forma também, como eu falei, né, como ele te vê antes, de manter a discrição, sabe? De ser aquela pessoa tímida, sabe? Então, assim, você tem a rainha de ouros, né? Aquela delicadeza da rainha de ouros, mas aquela chama acesa da rainha de paus, sabe? Então, isso aí deixa qualquer um deslumbrado, né? Inclusive a pessoa que você trouxe aqui à mesa. E ó, caiu de novo. Não vou usar essa aqui não, gente. Eu vou colocar outra, que essa aqui caiu na outra lá e eu não tô sentindo que eu não tenho que pegar essa aqui não. Opa, caiu demais. Pensa aí na pessoa. Eita. Primeira. Modéstia. Modéstia. Olha. Olha, o que me veio aqui com essa carta da timidez e a carta da modéstia, me veio a palavra pureza, tá? Me veio em mente. Até pelas feições também. E assim, ele te vê hoje, né, como uma mulher ou como um homem, como te via antes, mas ele ou ela sente que você não se acha tanto quanto não somente ele, mas as outras pessoas te observam e te veem. Ele vê modéstia em você, ele vê pureza em você, ele vê doçura em você. Esse seu jeito que cativou, continua cativando ele ou ela hoje ainda, sabe? Mas eu senti que para a grande maioria, ele ou ela ainda sente, percebe que você não se vê da forma como os outros veem você, sabe? Talvez uma história de vida que você conte da sua vida e seja algo assim tão tranquilo para você. Cara, não é. Pô, olha o que ela passou.
olha o que ele passou, né, por tal situação e tal. E ele conta hoje assim como se fosse, sabe? Não, mas eu passei por isso. Não conta de uma forma, né, se vitimizando, nada disso. Pelo contrário, olha só. Coloca como se fosse um aprendizado, uma lição. E isso aí também comove ele ou ela, sabe? É uma pessoa que tem muita estima por você, tem muito desejo por você, carinho, sentimento tem sim. E é uma pessoa que está colocando energia hoje nesse sentimento. Então vocês estando juntos ou separados, né, ou distantes, né, por conta dessa energia que eu senti logo de início, é uma pessoa que já sabe o que sente, que quer vir até, né, quando se sentir preparado ou quando ele sentir algum espaço, né, alguma abertura sua para chegar até você e falar. E falar. Quebrar talvez, não sei, mas talvez um ego que havia antes, né, da parte dele ou dela, e hoje, né, ter essa humildade de chegar e de falar realmente o que está sentindo, né? Mas eu sinto que alguma coisa que trava, alguma coisa que faz ele resistir a esse chamado, sabe? A chegar para você e falar para você que está tendo sentimentos por você, que está nutrindo sentimentos por você, sim. Tá bom? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curta, dê um like aí. Desculpa aí até a minha quebra aqui de energia, mas eu tive que dar uma parada por um motivo maior, que é meu filhão. Mas eu acredito que eu consegui entregar aqui direitinho, tá? Apesar de ter tido essa quebra de energia. De qualquer maneira, eu agradeço. Até a próxima, se Deus quiser. Gente, um grande beijo e até a próxima.